Olá pessoal, essa videoaula tem como objetivo demonstrar como podemos utilizar as macros para importar informações de uma base de dados com a utilização das macros no Excel. Muitas vezes exportamos informações de um sistema e essas informações contêm sujeitos, ou seja, linhas que não desejamos, com traços, linhas em brancos, com informações desnecessárias, e nós precisamos fazer então uma limpeza nessa base de dados para podermos então trabalhar essas informações no Excel. Eu tenho um exemplo aqui, um relatório que foi exportado de um sistema que contém, como mencionei, linhas em branco, algumas sujeiras, algumas coisas desnecessárias. Os relatórios possuem cabeçalhos e esses então devem ser eliminados para que possam então essas informações ser tratadas no Excel. Esse nosso relatório contém várias páginas e nós vamos rodar a macro que fará a importação e a limpeza das informações, deixando, como veremos ao final, as informações apenas necessárias para que possamos trabalhar com o Excel então. Vamos acessar aqui o Excel e vamos deixar aqui a nossa macro também. Esta é a macro que o Excel estará executando então. Uma outra coisa importante que podemos utilizar no Excel são caixas de diálogo. Essas caixas permitem fazer com que possamos importar alguns relatórios sem que tenhamos um lugar fixo ou um nome pré-estabelecido para a importação desse relatório. Notem, podemos clicar aqui nesse botão, já abrirá a caixa para nós abrir o relatório. Selecionamos então aqui onde o nosso relatório se encontra. Aqui, pegamos aqui o relatório então. Já trouxe para nós o caminho todo, inclusive o nome do relatório que ele vai importar, que é o relatório base TXT. Pressionamos agora em executar e a nossa macro então dará início à sua execução. Eu coloquei algumas paradas na nossa macro, breakpoints, pontos de interrupção, que fará uma parada em alguns momentos da macro para nós analisarmos o que está acontecendo durante o processo da execução da macro. Clicamos em continuar e percebemos aqui então a nossa macro rodando. Notem, eu coloquei aqui no nosso formuláriozinho um contador de linhas e um contador de tempo para que possamos acompanhar o que a macro está fazendo, onde ela se encontra, e o tempo que já decorreu desde o início que a macro foi executada. Então, aguardamos alguns instantes, ela fará uma parada no próximo breakpoint que eu coloquei na planilha. Notem, ele já executou o processo, podemos perceber aqui em nossa planilha que ele já trouxe algumas informações e está fazendo a limpeza então. Clicamos aqui para que possa continuar e a nossa macro então dá continuidade ao processo. Observamos aqui, ele vai fazer uma varredura até o final das informações nessa planilha, que veio desse relatório, para fazer a limpeza então, ou executar o processo pré-estabelecido na macro. Estamos aqui, está executando ainda, já se passaram 1 minuto. Aguardamos mais um instante e logo perceberemos que ele mudará a contagem do processo. Olha só, deu uma mensagem, precisamos não, fez mais uma parada. Agora eu coloquei uma parada num ponto interessante. Nós vamos observar a cada ciclo loop que a macro fará uma parada e podemos observar então na planilha o que ele estará fazendo. Notem, eu pressiono F5 ou clico aqui em continuar, vou pressionar F5. Vamos percebendo aqui que a nossa macro, cada vez que eu pressiono F5, ele roda, faz um ciclo e aumenta o valor da variável, 12, 13, ele vai executando assim até o final, trazendo para cá, nessas 3 colunas que foram inseridas, as informações que são necessárias. Continuando então, tiramos o breakpoint, mandamos rodar, ele dá sequência então com uma velocidade maior. Ele está executando aqui, como há uma trava na tela,
para a tela não ficar processando e assim a macro se tornar mais lenta. Então, a gente não percebe a execução da macro aqui. Observamos aqui que ela está executando e também marcando o tempo. Haverá mais uma parada em um próximo breakpoint e ele está executando algumas tarefas aqui onde não há breakpoint. Podemos observar que a macro roda com uma velocidade interessante. Vamos aguardar mais alguns instantes e vamos perceber que a macro está limpando. Já iniciou uma outra contagem, está executando um outro processo que se encontra na macro aqui mais abaixo. Podemos notar a extrema velocidade então. Se não colocarmos os pontos de interrupções ou os breakpoints, a macro roda mais rápido ainda. Aguardamos mais alguns instantes. Logo deverá acontecer uma parada na contagem de 2000 e pouco. Observamos então, olha, executou mais uma parada e podemos observar que o nosso relatório aqui mudou. Ele executou alguns processos que ele está usando para fazer a limpeza então do nosso relatório. Clicamos em continuar e ele continua a contagem. Faz uma outra contagem, onde ele está fazendo uma outra pesquisa e uma limpeza de mais algumas informações desnecessárias, ou ajustando alguma coluna que vai ser necessária para o nosso relatório. Bem, acompanhando aqui, temos aqui duas contagens agora e a contagem do tempo também. Podemos ficar o tempo todo acompanhando aqui, que estaremos a par se a macro deu algum erro, parou. Enquanto ela estiver contando, é porque ela está funcionando perfeitamente. Olha, mais um momento. Agora vamos perceber aqui, coloquei 3 pontos de interrupções, ele vai preencher a linha 1 com esses nomes aqui. Notamos? Olha só, fizemos mais uma vez, preencheu. Agora dá continuidade e mostra o tempo de execução da macro, ele chegou ao final, então, foi 4 minutos devido aos pontos de interrupção. Podemos nos sair e podemos visualizar aqui na planilha dados, temos as informações necessárias apenas, podendo então agora trabalhar com a planilha, com uma tabela dinâmica, criando fórmulas para extrair informações, gráficos, dashboards. Bom, extrair informação da forma que acharmos melhor. Então veja, nós tínhamos um relatório com informações, com dados desnecessários, e a macro limpou para nós, deixando apenas as informações que eram necessárias para que agora nós possamos trabalhar com os dados então. Espero que tenham gostado. Se desejarem saber mais, acesse meu blog excelmax.blogspot.com. Até a próxima!